Boa noite, Dom. Eu me chamo Valentina. Durante muito tempo as pessoas me perguntaram se eu era curandeira, benzedeira ou apenas alguém que fazia simpatias. Para ser sincera, nunca defini isso com clareza, pois a vida me ensinou que certas coisas não cabem em rótulos. Cresci numa área rural, onde meu pai Domingos e minha mãe Sara lutavam para tirar sustento de uma pequena plantação, além de criarem poucas cabeças de gado. Eles sempre acreditaram no visível e no invisível e me transmitiram, sem discursos elaborados, a certeza de que o mundo é maior do que os olhos enxergam. Quando eu era pequena, notei que tinha uma sensibilidade diferente. Sentia de forma intensa o humor das pessoas, como se um pensamento triste ou uma preocupação pesada se revelasse para mim sem esforço. Não entendia aquilo como um dom ou maldição, apenas achava que fosse algo normal para qualquer criança. Fui descobrindo aos poucos que não era tão normal assim. Minha mãe dizia que eu parecia escutar o que os outros guardavam no fundo do peito. Meu pai, mais prático, pedia apenas que eu fosse cautelosa, pois nem todo mundo gosta de ver seus segredos expostos, mesmo quando não dizemos uma palavra sobre eles. Casei nova com um rapaz que trabalhava em lavouras. Não tínhamos grandes ambições. Queríamos uma casa simples, algumas ferramentas e um canto sossegado para formar família. Minha sogra nos cedeu um pedaço de terra e, nesse lugar, comecei a me aprofundar naquilo que fazia sem saber nomear direito. As pessoas chegavam até mim por curiosidade ou desespero. Algumas vinham pedir chá para dor no corpo. Outras falavam de sustos que não passavam. Eu tentava ajudar, rezava baixo, preparava banhos com ervas colhidas na horta ou nos arredores. Nunca anunciei isso formalmente, mas o boca a boca é poderoso. Pouco a pouco, a casa ganhou fama de casa da moça que vê o que ninguém vê. Nesse período, eu não cobrava valores fixos. Cada um contribuía como podia. Um punhado de feijão, algumas mandiocas, um pouco de milho ou até uns ovos de galinha. Não me importava com o pagamento, e sim com a sensação de ser útil. Minha mãe me ensinou: nem toda energia que entra pela porta traz flores. Eu não entendia muito bem, mas gravava as palavras na memória. Não demorou para perceber que havia uma contrapartida. Cada pessoa que vinha buscar ajuda deixava um rastro de histórias, mágoas e medos. Eu me sentia empurrada a absorver aquilo mesmo sem querer. Certas noites, eu sonhava com quem atendi no dia anterior. Acordava com o peito apertado ou a cabeça cheia de vozes que não pareciam minhas. Meu marido se preocupava, achando que eu estava sobrecarregada, mas eu insistia que era só cansaço. A gente sempre arruma desculpa quando não sabe exatamente o que explicar. Devo confessar que, ainda jovem, fiquei assustada com minha própria sensibilidade. Eu sabia quando um conhecido adoecia, mesmo antes de alguém me contar. Bastava sentir um incômodo repentino ou sonhar com aquela pessoa. Em alguns casos, era possível orientar a pessoa sobre algo simples, como repouso, um chá ou uma prece específica. Em outros, eu apenas observava, sem coragem de dizer nada, pois não tinha certeza do que estava se passando e não queria bancar a dona da verdade. Foi nessas andanças entre erros e acertos que percebi como o povo ao redor reagia a mim. Alguns tinham curiosidade e chegavam com respeito, esperando que eu lhes abrisse o caminho para uma cura ou um alívio espiritual. Outros me olhavam de longe desconfiados, sussurrando que eu mexia com o que não devia. Sempre tem quem julgue, mas aprendi a não me magoar. Quando a gente vive no campo, precisa ser forte de várias maneiras. Uma das primeiras vezes em que entendi o quão fundo essa questão poderia chegar foi quando uma vizinha trouxe a filha. A menina não dormia direito e, segundo a mãe, acordava quase toda a madrugada tremendo e chorando. Acreditavam que fosse algo de ordem médica. Já tinham tentado xaropes para acalmar, mas nada resolvia. Assim que a vi, percebi uma expressão angustiada no rosto da criança. Fui tentar conversar e ela, no começo, não queria falar, mas depois de um tempo revelou que no escuro via uma senhora encarquilhada, de pé, num canto do quarto. A menina a chamava de a velha sem rosto. Isso me arrepiou por dentro.
Perguntei com cuidado se a garota podia me descrever melhor. Ela balançou a cabeça, nervosa, dizendo que não conseguia ver feições, só uma figura magra e corcunda que se aproximava devagar, como se esticasse os braços para ela. Para a mãe, aquilo não passava de imaginação de criança. Eu não tinha tanta certeza, pois já ouvira relatos parecidos. Recomendei um banho de ervas suaves, algumas orações e coloquei um pouco de sal em pontos estratégicos da casa. Não tinha fórmula mágica, mas queria ao menos amenizar o medo da criança. O tempo passou e essa mesma vizinha voltou agradecida, dizendo que a menina andava mais calma. Fiquei feliz, mas não pude ignorar que naquela noite após a visita, sonhei com uma mulher idosa, de costas, parada na minha sala. Eu me mexia no sonho, tentava chamá-la, mas ela não atendia. Acordei sobressaltada, achando que fosse só reflexo do que ouvira da menina. Então segui a vida, sem dar maior importância. A questão é que, no meio desse cotidiano de rezas e chás, aconteciam outras coisas que me davam calafrios. Eram sensações, pressentimentos de que eu estava captando o lado obscuro de quem batia na minha porta. Muitas vezes não se tratava de maldade voluntária, mas de pesos emocionais que aquelas pessoas carregavam. E eu, ao absorver isso, ficava mais vulnerável a experiências estranhas. Meu marido não via nada, mas notava minha inquietação. Você precisa aprender a se proteger. Rezar é bom, mas não se meta em assuntos que ultrapassem o seu limite. Eu concordava na teoria, porém, na prática, era difícil recusar ajuda a quem chegava em prantos, buscando alívio. Foi assim que deixei a porta aberta para o que viesse, acreditando que minha fé seria suficiente para segurar a onda. Porém, não é tão simples. Um certo dia, um rapaz apareceu de mãos trêmulas, dizendo que tinha visões à noite. Quando perguntou se eu poderia, com minhas rezas, afastar o mal que o perseguia, não hesitei em tentar. Fiz um ritual básico, aspergi a água benta que peguei na igreja local, rezei o Pai Nosso e algo que minha mãe me ensinou. Entreguei um vidro de óleo consagrado para ele passar antes de dormir. Ele saiu me agradecendo, com lágrimas de esperança no rosto. Nas horas seguintes, porém, senti uma dor de cabeça insuportável, algo que nunca tivera. Fiquei de cama até a tarde seguinte. Nesse intervalo, sonhei que era perseguida por um vulto de passos pesados. Acordei transpirando com um peso no peito, sem conseguir explicar à minha família o que acontecia. Depois, a dor cedeu, mas ficou uma desconfiança incômoda de que tinha absorvido alguma energia ruim do rapaz, mesmo sem culpa. Aquilo me deixou em alerta. Os dias se passaram e em uma tarde minha filha me chamou até o quintal agitada. Explicou que um homem havia batido no portão. Quando perguntei como ele era, ela descreveu um sujeito alto, de chapéu largo e postura encurvada, olhando para o chão. Ela pediu que ele esperasse, mas ao voltar para me avisar, quando fomos até lá juntas, não havia ninguém. Demos uma volta ao redor, chamamos, mas o silêncio dominava. Voltei para casa com o pressentimento de que algo estranho estava rondando. Nos dias seguintes, ela comentou outras vezes que via um homem do mesmo tipo, espiando de longe, mas sempre que eu tentava verificar, nada encontrava. Pensei que pudesse ser apenas uma ilusão ou uma brincadeira de criança, mas ela insistia, dizendo que aquele olhar a deixava assustada. Era como se fosse real para ela. Meu coração ficava angustiado, pois eu entendia que, se fosse fruto da imaginação, não causaria tanto medo sincero. À medida que isso se repetia, também comecei a perceber objetos fora do lugar em casa, mesmo sem ninguém ter mexido. Canecas sumiam e apareciam em pontos opostos do cômodo. Barulhos vinham do telhado à noite, como se algo pesado andasse por lá. Comentei com meu marido, que tentava tranquilizar, dizendo que podiam ser gambás ou outro bicho típico. Mas em meu íntimo, eu sentia que não era questão de animal. Havia um clima carregado, uma opressão que parecia crescer. Foi então que certo dia minha filha começou a falar de coisas ainda mais esquisitas. Disse ter visto num canto do quintal uma porção de insetos correndo em círculos, grandes e pretos. Quando fui verificar, não achei nenhum.
Ela tremia ao me contar, jurando que estavam todos ali há pouco, mas tinham sumido de repente. Minha própria percepção me dizia que o espaço parecia mais frio do que o normal. Um arrepio no ar, nada objetivo, mas muito real para mim. A partir daí, notei que não era apenas minha filha que tinha experiências estranhas. Meu filho também comentou algo sobre barulhos à noite perto da janela dele, como se alguém arranhasse as madeiras. Tentei ficar acordada para ver se pegava algum animal ou transeunte, mas nada acontecia quando eu estava alerta. Porém, sempre que deitava e o sono chegava, ele acordava dizendo que ouviu o arranhar de novo. Acompanhar esse tipo de mistério consome a alma da gente. Foi quando um homem com quem eu tinha pouco contato apareceu na minha porta dizendo que eu precisava ajudá-lo com uma forte ansiedade, pois não dormia direito. Fiz o de sempre. Preparei um chá de ervas calmantes e rezei sobre um pano branco, que lhe entreguei para pôr no travesseiro. Ele saiu agradecido. E eu, no fim daquela tarde, comecei a sentir uma inquietação, uma sensação de que algo estava me observando enquanto eu mexia na cozinha. Tentei ignorar, mas a inquietude cresceu a ponto de eu largar a colher e sair, respirando fundo no quintal. Meu marido percebeu e veio perguntar se eu estava bem. Respondi que sim, que era só cansaço. Não queria preocupá-lo mais do que já estava. Contudo, por dentro, eu sabia que a atmosfera da casa ficava cada vez mais densa após cada visita, como se parte das sombras dos outros ficasse retida ali. Alguns dias depois, recebi 2 pessoas que afirmaram sentir dores estranhas, tonturas e até pesadelos fortes depois de passarem aqui anteriormente. Não me acusavam de nada, mas vinham na esperança de resolver esses sintomas. Isso me fez pensar no que minha mãe falava. Toda vez que você mexe com o oculto, absorve um pouquinho dos problemas que não são seus. Se não souber descarregar, aquilo vai se acumulando. À noite, sentei com meu marido num banquinho que tínhamos atrás da casa, perto de um matinho ralo, e coloquei tudo para fora. Contei minhas desconfianças, meus medos, a impressão de que uma presença estranha se alojara no lugar. Ele me abraçou e, sem saber como resolver, apenas me deu força, dizendo que não devíamos deixar isso avançar. Também comentou que, em uma ocasião, vira à distância algo que parecia uma mulher esgueirando-se entre as árvores, mas achou melhor não me contar antes. Com essa confissão, decidi reforçar as orações pela casa, borrifar água benta em cada canto, pôr raminhos de arruda nas janelas. Cheguei a pensar em pedir auxílio a uma curandeira mais experiente de outra região, mas ela morava longe e eu não conhecia mais ninguém que lidasse diretamente com forças tão intensas. No desespero, segui com as limpezas na esperança de que surtissem algum efeito, pois era tudo que eu tinha em mãos. Ainda assim, a tensão não recuava. Era como se aquilo se alimentasse justamente desses medos e dessas frequentes tentativas de afastá-lo. Parecia contraditório. Quanto mais eu rezava, mais fenômenos estranhos vinham à tona. Passei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com gente conhecida, mas os rostos estavam deformados, olhos fundos, como se me encarassem em silêncio. Acordava sobressaltada, com a sensação de que, a qualquer momento, encontraria essas figuras do sonho nos corredores da casa. Meu marido me consolava, mas eu percebia no olhar dele que também temia. Ele nunca me dizia diretamente, mas seus gestos e expressões não mentiam. Tentei distrair as crianças, levando-as a um riacho próximo de casa, onde costumávamos passar tardes quentes. Pensei que um banho de água fresca e o contato com a natureza poderiam aliviar o clima. Tudo ia bem, até que minha filha se aproximou com um olhar assustado, dizendo que estava vendo do outro lado da margem um homem estranho, de costas. Ela não queria encarar diretamente, mas apontava com o olhar, como se aquele vulto pudesse notar nossa presença a qualquer segundo. Ver que meu filho também confirmava a história me deixou aflita. Ambos falavam como se, de fato, houvesse alguém parado ali, mas quando tentei ver, não distingui nada além de mato e pedras. Recolhi tudo rapidamente e voltamos para casa. Nesse caminho de volta eu tremia por dentro, perguntando a Deus o que eu tinha feito de errado, ou se esse era um tipo de teste para minha fé.
Naquela mesma noite, depois que todos dormiram, saí para o quintal e, com a voz firme, mas o coração disparado, declarei em voz alta que aquilo não era bem-vindo, que a casa era consagrada a Deus e que não permitiria mais sustos na minha família. Rezei em seguida várias orações que lembrava de minha mãe e de um padre mais antigo que passava pela região de tempos em tempos. Voltei para dentro com uma sensação de alívio momentâneo, mas a madrugada ainda guardava surpresas. No dia seguinte, enquanto lavava a louça do almoço, senti algo pressionando minhas pernas, como se fossem braços invisíveis se agarrando a mim. Parei na hora, me abaixei para ver, e não havia nada. Mesmo assim, sentia como se algo frio estivesse grudado em mim, quase me impedindo de andar. Gritei por reflexo, pois nunca tinha sentido algo tão físico. Tentei soltar, mas era como chutar o ar. A sensação persistia, me deixando assustada e confusa. Saí correndo para o lado de fora procurando meu marido. Ele correu até mim percebendo meu estado, mas ao me olhar, não encontrou sinal de machucado ou marcas. Fiquei tremendo por horas, sentindo o suor gelado escorrer pela testa. Era como se meu corpo tivesse acabado de passar por um ataque de verdade, embora, aos olhos dele, nada tivesse acontecido além do meu pânico. A primeira reação dele foi sugerir que fôssemos embora ficar uns dias na casa de parentes, mas eu recusei. Não adiantaria fugir, porque se de fato havia algo grudado em nós, isso nos acompanharia. Eu precisava resolver ali, enfrentar o problema de frente. Além disso, suspeitava que ir embora sem confrontar poderia reforçar a ideia de medo, abrindo mais brechas. Mesmo sem ter total clareza do que fazer, continuei com as rotinas de orações e banhos de proteção. Dessa vez, no entanto, redobrei os cuidados com as crianças. Passei a colocar sal grosso ao redor das camas, acreditando que poderia criar uma barreira simbólica. De manhã, conferia se eles tinham dormido bem, e embora dissessem que sim, notei certa tensão nos olhinhos deles. Parecia que também não queriam me preocupar, mas pressentiam a anormalidade no ar. Numa madrugada, despertei subitamente sem barulho aparente, mas com a convicção de que algo estava nos observando. Levantei devagar e percebi a cortina da sala balançando, sem vento algum. Tentei me aproximar para ver se havia uma fresta ou corrente de ar, mas tudo estava fechado. Senti um calafrio me atravessar, mas não gritei. Preferi manter a lucidez e orar internamente. Ainda assim, não consegui mais pregar o olho até o amanhecer. Meu marido ficou sentado comigo em silêncio enquanto as horas se arrastavam. Ele segurava minha mão, mas eu percebia a inquietude dele. Era como se ambos soubéssemos que algo estava ali, rondando, sem se mostrar com clareza. E esse é o pior tipo de medo. Aquele que não se pode ver por completo, mas percebe-se a cada pequeno sinal. Em outras ocasiões, principalmente quando eu ia buscar água num pequeno córrego perto de casa, a sensação de não estar sozinha crescia, como se passos leves se aproximassem pela lateral. Certa vez, ouvi uma voz que imitava a do meu pai, falecido havia muitos anos, me chamando pelo apelido. Vale, levei um susto tão grande que larguei o balde e quase deixei toda a água escorrer, mas me controlei para não sair correndo. Fiquei com lágrimas nos olhos, pois aquele era o modo carinhoso que só meu pai usava para me chamar. Não conseguia imaginar como uma força sombria poderia usar essa lembrança. Em silêncio, rezei e voltei para casa, segurando a vontade de chorar no caminho. Meu marido notou que eu estava abalada, mas me faltavam palavras para explicar que tinha ouvido a voz do meu pai num lugar deserto. Passaram-se mais alguns dias e decidi pedir ao meu marido que levasse as crianças para passar um fim de semana com parentes mais distantes, onde pudessem brincar sem medo. Ele ficou contrariado, alegando que eu não devia ficar sozinha, mas insisti, explicando que eu precisava de concentração para limpar a casa espiritual e fisicamente, sem preocupar os pequenos. Ele acabou aceitando, embora a contragosto. Partiram na manhã de um sábado, deixando-me só. O dia começou silencioso. Eu me dediquei a varrer cada cômodo, passar pano com ervas de cheiro suave, cantarolar baixinho canções que aprendi na infância.
Acendi velas brancas em alguns pontos específicos, pedindo que a luz dissipasse qualquer treva se realmente estivesse impregnada ali. Sentia o suor na nuca, pois minha mente estava alerta a cada ruído, cada corrente de ar. O tempo todo, me parecia que alguém me espreitava pelos cantos. Em certo momento, ouvi passos vagarosos no quintal. Corri até a janela e vi uma figura que me pareceu feminina, vestindo roupas desgastadas, com o cabelo ressecado preso num coque baixo. Ela andava como se procurasse algo ou alguém. Não a reconheci de imediato, mas, por educação, fui até a porta, ainda com o coração batendo forte. A mulher parou na soleira. Tinha uma pele marcada pelo sol, rugas profundas no rosto e um olhar que não transmitia simpatia nem raiva, mas um vazio enigmático. Falou algo baixinho, perguntando se eu era a tal rezadeira de quem ouviu falar. Assenti sem vontade de conversar, mas mantendo a cortesia. Precisava de ajuda, não tenho dormido há muitas noites. Convidei-a para sentar na cozinha onde eu costumava atender as pessoas. Ela aceitou, sentando-se em silêncio. Preparei um copo de água e ofereci. Ela o pegou sem beber e ficou me observando. Esse olhar gelou meu sangue, pois parecia que ela me estudava mais do que qualquer pessoa já fizera. Senti um peso na garganta, mas tentei quebrar o silêncio perguntando o que estava sentindo. Muita coisa ruim dá para tirar. Aquilo soou como um desafio. Foi então que percebi algo nos olhos dela. As pupilas estavam tão dilatadas que quase não se via a parte branca. A luz da casa parecia não refletir direito naqueles olhos, como se fossem opacos. Fui rezando mentalmente sem pronunciar as palavras. Ela começou a franzir o rosto como se sentisse um incômodo. Nesse momento, a mulher se levantou de repente sem pedir licença. Virou-se para mim e com uma voz totalmente diferente, quase masculina, me disse: "Você não vai se livrar de mim tão fácil." Meu corpo paralisou por um segundo. Eu quis perguntar quem ou o que estava falando, mas o pavor me bloqueou. Lembrei que deveria rezar com convicção. Então tentei sussurrar as orações que conhecia. Ela passou a encarar a parede, emitindo um som estranho, como se tivesse um pigarro preso na garganta. Busquei água benta num canto da cozinha. Ao borrifar na direção dela, vi que a expressão se torceu. O rosto assumiu uma careta de dor ou fúria. Não sei ao certo. Senti o ambiente todo pesar, como se o ar ficasse denso. Meu peito ardia, mas não recuei. A figura então se voltou para mim e, com uma voz muito mais grave, disse coisas que não entendi. Palavras desconexas, sons guturais. Arriscaria dizer que não era português. Firmei minha fé e continuei jogando pequenos respingos de água benta, pedindo a Deus que afastasse aquela presença. Ela começou a tremer, levando as mãos ao rosto como se quisesse cobri-lo. Em determinado ponto, a mulher soltou um grito abafado e cambaleou para fora, deixando o copo de água intacto na mesa. Fui atrás, temendo que desmaiasse. Mas, assim que alcancei a porta, procurei por qualquer vestígio dela. Não encontrei pegadas marcadas e ainda chamei minha vizinha, perguntando se tinha visto alguém passar. Ela respondeu que não vira nada de diferente. Parecia que a mulher tinha simplesmente desaparecido. Senti um calafrio e minha primeira reação foi fechar tudo e me ajoelhar. Passei um bom tempo rezando ali mesmo, chorando de uma angústia que eu não sabia de onde vinha. Quando meu marido e meus filhos retornaram, tentei esconder o acontecido, mas eles notaram minha palidez. Minha filha perguntou se eu estava doente, e eu apenas disse que estava um pouco fraca. Por dentro, eu tinha medo de que aquela aparição voltasse, ou que resolvesse atacar alguém da minha família. A partir daí, dormi com os olhos semicerrados, sempre vigilante, e mantive velas acesas no quarto por algumas noites. Meu maior susto veio quando meu filho, que até então estava bem, começou a tossir sem parar, reclamando de um aperto no peito. Levamos ao posto de saúde local, mas não encontraram nada grave. Disseram para observar e dar remédios convencionais. Ele mal conseguia dormir. Acordava dizendo que sentia algo roçando na garganta, como se fosse um fio que subia e descia.
Ver meu filho definhar em poucos dias era insuportável. Comecei a rezar sobre ele, mas parecia que minha fé estava abalada ou que a coisa era mais forte do que eu. Passei a trocar compressas, fazer inalações caseiras, tudo que me ensinavam e que eu mesma sabia. Ele melhorava um pouco, depois piorava, e nada explicava. Meu marido se desesperava, dizendo que talvez fosse melhor buscar ajuda na cidade, e realmente consideramos visitar um padre que ficava em outra paróquia. No fim, ele fez algumas ligações e conseguiu que um amigo, acostumado a lidar com casos espirituais pesados, nos enviasse uma bênção e instruções de oração específica para crianças. Segui tudo com cuidado. Em poucos dias, meu filho subitamente começou a melhorar. A tosse diminuiu, a febre cedeu e o apetite voltou. Eu chorava baixinho, agradecendo a Deus por esse alívio, mas sabia que não era apenas um milagre instantâneo. As novas preces e a orientação desse conhecido, além do tratamento médico complementar, podem ter sido a chave. Ainda assim, eu não me sentia totalmente vencedora. De certa forma, parecia que aquela força misteriosa recuara, mas não sumira. Restava o receio de que pudesse atacar de novo quando menos esperássemos. Outras pessoas continuaram a chegar em busca de ajuda, trazendo histórias de visões noturnas, pressões no peito, vultos que as acompanhavam na estrada. Foi aí que decidi adotar uma postura mais cuidadosa. Eu não recusava ajuda de forma grosseira, mas passava orientações bem básicas e deixava claro que era melhor buscar em um padre ou um centro especializado, pois eu não queria absorver mais energia negativa. Meu marido me apoiou, dizendo que eu devia proteger nossa família em primeiro lugar. Mesmo que eu ainda atendesse gente em dificuldade, eu sabia que certas situações eram pesadas demais para mim. Nem todo mundo entendia e alguns insistiam. Uma mulher veio alegando que via um homem descalço na lavoura, atirando pedras no telhado, cujos traços faciais pareciam mudar a cada aparição. Ela me implorou que eu fosse benzer a casa e a roça. Fiquei com pena, mas expliquei com cuidado que no momento eu não podia me envolver em casos tão profundos. Mesmo sentindo pesar, mantive minha decisão. O tempo passou e meus filhos cresceram, cada um tomando seu rumo. De vez em quando lembramos desse período conturbado. Eles não falam muito, mas percebo que guardaram marcas da infância. Aquela sensação de que existiam forças estranhas ao nosso redor. Apesar disso, são pessoas de bem, que seguem acreditando em Deus e levando a vida com honestidade e serenidade. Isso me enche de gratidão. Ainda ajudo pessoas, mas de um jeito mais restrito. Sempre recomendo que não se disponha a carregar o sofrimento dos outros sem cuidado, pois algumas dores não são apenas emocionais, mas também espirituais, e nem todo mundo tem estrutura para lidar com isso. Aprendi na prática que a fé sem cautela pode nos jogar em abismos de onde não saímos facilmente. Certo dia reencontrei aquela vizinha cuja filha via a velha sem rosto. Ela me contou que a menina, hoje moça, quase não se lembra do episódio, mas de vez em quando tem sonhos estranhos e acorda assustada. A mãe diz que em geral ela fica bem, mas é como se guardasse uma porta aberta para outras realidades. Segui o conselho que já me era habitual: procurar ajuda de pessoas de fé, fazer ritos de proteção, sempre com responsabilidade, sem tentar ser heroína. O que vivenciei me ensinou que existe um limite tênue entre a vontade de ajudar e o risco de se envolver com energias desconhecidas. A cada pessoa que aparecia aqui, eu desejava sinceramente que encontrasse cura, mas quando a gente soma muitas dores diferentes, pode formar um redemoinho que não é fácil de dispersar. E se, além disso, há presenças malignas ou entidades antigas, a confusão se instala. Hoje relembro certos sustos e penso que poderia ter evitado se tivesse começado a impor limites mais cedo, recusando ou encaminhando certos casos para quem tivesse experiência maior. Mas não adianta lamentar. Ganhei conhecimento e fortaleceu-se meu senso de responsabilidade. Também me tornei menos romântica sobre o bem contra o mal. A vida é feita de nuances e, às vezes, não basta querer o bem. É preciso saber como se defender do que o mundo invisível pode trazer. Já ouvi histórias parecidas de outros lugares.
Não gosto de afirmar nada com certeza, mas suspeito que essa energia pesada se acumula onde há dor em excesso e pouca capacidade de filtrar. Talvez seja um processo natural, como acúmulo de poeira num canto da casa. Se não limpamos, cresce e vira algo que nos sufoca. No campo espiritual, é parecido. Se juntamos tristeza, medo, mágoa e energias alheias, podemos gerar um foco de perturbação. Deus me iluminou para que minha família sobrevivesse a isso sem maiores tragédias. Conheci, porém, pessoas que perderam entes queridos de forma trágica, alegando ter algum envolvimento com esse tipo de força sombria. Tenho meus próprios temores e não me julgo maior do que ninguém por termos escapado. Cada um enfrenta suas batalhas e carrega seus motivos para entrar em terrenos desconhecidos. Houve, por exemplo, uma ocasião em que uma mulher me procurou para falar sobre a neta, que acordava gritando que via rostos estranhos na parede do quarto. A menina, de uns 7 anos, se escondia debaixo da cama, dizendo que ouviu risadinhas e passos próximos. Eu ajudei com um benzimento leve, mas confesso que hesitei em aprofundar, pois não queria outro episódio como o que passei com meus filhos. Indiquei que a família procurasse o padre. Alguns dias depois, a avó voltou me dizendo que depois das orações na igreja, a criança melhorou bastante. Fiquei feliz, mas também aliviada por não ter me envolvido demais. Não deixei de ter fé em momento algum. Continuo rezando todos os dias, pedindo a Deus que proteja não só meu lar, mas todas as casas, pois sei que há muitas pessoas sofrendo sem ter a quem recorrer. Porém, também entendi que proteção e cautela devem andar juntas. Vivemos num mundo grande, repleto de mistérios. Nem tudo se resolve com chá e orações. A parte divina ajuda, mas a gente precisa respeitar nossos próprios limites. Quando olho em volta, vejo que as lembranças daqueles dias ainda me causam um nó na garganta, principalmente quando penso no quanto meus filhos ficaram vulneráveis. Meu menino ainda se recorda do período em que tossiu até quase desfalecer e fala disso com um olhar distante, sem saber explicar o que aconteceu. Minha menina, por sua vez, raramente comenta as visões, mas sinto que ela carrega um certo receio de escuro até hoje, mesmo sendo adulta. Apesar de tudo, acredito que passamos por uma espécie de prova. Aprendi que não devo tratar esses assuntos como brincadeira e nem como algo totalmente compreendido. A espiritualidade tem camadas complexas e às vezes a gente esbarra numa força antiga, sem nome ou rosto. Pode ser um espírito inquieto, uma energia ancestral, uma projeção do mal que as pessoas carregam. Não sei dizer. O fato é que parece buscar brecha, onde encontra gente cansada, triste ou aberta por ingenuidade. Em retrospecto, penso que o erro maior foi assumir sozinha toda a carga que chegava sem uma preparação ou um guia mais experiente. Mas isso já passou. Hoje, quando as pessoas me perguntam se ainda faço benzimentos, digo que sim, mas somente em casos que sinto serem leves, como desconfortos de saúde, problemas menores. Quando percebo que o caso é pesado, encaminho para um padre ou para alguém que trabalhe com isso há mais tempo e tem suporte. Não é covardia, é consciência. O local onde vivemos continua simples, com a mesma estrutura básica de sítio. O mesmo quintal onde as crianças corriam, o mesmo fogão a lenha, a mesma bica de água onde eu lavava a louça e senti mãos frias me segurando. Às vezes, à noite, ainda tenho a impressão de ouvir barulhos estranhos, mas respiro fundo, rezo e tento me tranquilizar. Não sei se é a memória do que vivi ou se, de fato, algo ainda ronda. Mas, com os anos, fiquei mais firme de espírito, pronta para encarar, embora prefira não provocar. Conto essa história não para me gabar de bravura ou para convencer alguém de que o sobrenatural existe. Faço isso como um testemunho de algo que pode acontecer quando abrimos a porta de nossa casa e do nosso coração para dores além das nossas. O ato de ajudar é bonito, mas não podemos ignorar que nem sempre estamos preparados para absorver tudo o que chega. Eu aprendi de um modo duro, pagando um preço alto em noites de terror e quase perdendo meu filho para uma doença sem explicação. Se hoje me perguntam se me arrependo, digo que não completamente, porque talvez fosse minha missão.
mas teria feito diferente se soubesse desde o início que algumas entidades, ou seja lá como chamamos, se alimentam de nossa boa intenção e de nossas fraquezas. A fé é essencial, mas também temos que ser sábios, não subestimando aquilo que não entendemos. O tempo correu e agora meus filhos, já crescidos, me visitam com certa frequência. A gente senta na varanda e relembra de alguns episódios. Porém, eu evito os detalhes mais aterrorizantes. Prefiro que sigam leves, sem rancor ou medo do passado. Eles sorriem quando lembram do tanto de orações que eu fazia nas portas e janelas, ou quando eu insistia para colocarem um fio de sal dentro dos bolsos. Talvez riam por achar que era exagero, mas no fundo entendem que foi a forma que encontrei de protegê-los. A vida no campo continua cheia de simplicidade. Tenho galinhas ciscando perto da cozinha, algumas plantações de milho e feijão para o consumo familiar. Às vezes, um ou outro conhecido aparece para um cafezinho contando novidades da região, e sempre tem quem traga alguma história esquisita de assombração ou aparição. Eu escuto com atenção, oriento o que posso, mas não deixo mais que essas histórias se instalem no meu lar. Com educação, sugiro que busquem mais ajuda ou se voltem diretamente para a fé que professam, seja na igreja, seja em outra crença. Mantenho no coração a certeza de que existem muitos mistérios por aí, e a maior parte deles talvez permaneça sem explicação. Não sou dona da verdade, apenas uma mulher que experimentou na própria pele o quão real pode ser o sofrimento gerado por algo invisível. Alguns chamam de espíritos, outros de demônios, outros ainda de energias negativas. O nome não importa tanto. O que sei é que não se deve brincar com isso. Certo dia, li em um livro simples que achei por acaso, uma frase que me marcou. Para cada pequena sombra, há um foco de luz esperando para brilhar, mas é preciso abrir as janelas certas. Interpretei essa frase como um lembrete de que não estamos sozinhos, de que há algo maior que nos protege se mantivermos a fé viva. Porém, também significa que, se deixamos janelas abertas demais, sem filtro, as sombras podem entrar sem pedir licença. Até hoje não tenho certeza absoluta sobre o que foi aquela entidade que se apresentou como mulher idosa na minha cozinha, nem quem era o homem do chapéu que minha filha enxergava. Não sei se eram a mesma força ou manifestações diferentes. Talvez fossem variações de algo maior, algo que tinha encontrado meu endereço energético. Ou talvez fossem apenas reflexos de tantos casos que atendi, acumulados na minha mente. O importante é que sobrevivi, minha família sobreviveu, e sinto que saímos mais fortes. Por muito tempo tive pesadelos e acordava sobressaltada, mas aprendi a mentalizar a luz de Deus ou de algo superior, a me cercar de intenções positivas. Com isso, os pesadelos foram se tornando mais raros, até virarem lembranças distantes. De vez em quando, sinto um calafrio repentino e me pergunto se é um aviso, mas já não corro para procurar velas e rezas desesperadas. Respiro, analiso, rezo com calma, busco equilíbrio. É assim que sigo. Nesta altura da vida, continuo vivendo nessa mesma casinha simples. Se alguém me pergunta: "Você ainda reza pelas pessoas?", respondo que sim, mas explico que há limites na forma como posso intervir. Se eu sentir que a questão é mais profunda, sugiro outros caminhos de fé ou profissionais especializados. Não serei arrogante a ponto de dizer que posso curar qualquer mal. O mundo é vasto, cheio de enigmas, e aprendi que cada um deve lidar com a sua parte. De vez em quando escuto histórias de gente que mergulhou fundo em práticas espirituais sem ter qualquer orientação ou base religiosa sólida. Alguns se deram bem, ganharam fama de poderosos, mas outros acabaram perdidos, sofrendo crises, atraindo acontecimentos perturbadores. Não julgo ninguém, mas me lembro da minha própria trajetória. Gosto de pensar que não devemos meter a mão onde não enxergamos o fundo. Se hoje escrevo esta história, é para que sirva de reflexão. Quem lê pode achar que é tudo fantasia ou exagero. Não me ofendo. Também me perguntei muitas vezes se não estava exagerando, se minha cabeça não criava parte do que acontecia.
mas testemunhei coisas que deixariam qualquer cético sem fala. Vi meu filho definhar sem explicação médica. Ouvi vozes que imitavam falecidos queridos. Senti toques impossíveis. Se isso é ilusão, me pareceu real o bastante para desestabilizar uma vida inteira. Ainda me lembro do cheiro que surgiu na cozinha quando aquela estranha se levantou, um odor como de mofo misturado a algo velho e guardado havia décadas. Lembro também dos olhos do meu filho pedindo socorro enquanto suava e respirava com dificuldade. E me recordo da minha filha pequenina, suando frio, dizendo que vira uma porção de insetos enormes em volta dela. Nada disso é comum. Então, prefiro acreditar que o que vivemos foi um encontro com algo além do natural. Aos poucos fui refazendo os laços de confiança comigo mesma. Parei de me sentir culpada, pois entendi que ninguém me ensinou a lidar com esse universo. Eu apenas fazia o que podia, com boa vontade. Talvez essa experiência fosse inevitável, parte de um processo maior para me mostrar que há um limite entre ajudar e carregar. Aprendi que proteger a própria casa não é egoísmo, é uma necessidade. Não dá para doar o que a gente não tem. Se eu pudesse dar um conselho a quem, porventura, perceba ter alguma sensibilidade para o invisível, diria: fortaleça sua fé ou encontre um sistema de crenças que possa te guiar. Procure mentores, seja no âmbito religioso ou terapêutico. Não se lance sozinho nesse mar desconhecido, pois há correntes muito fortes que podem te puxar. E, acima de tudo, tenha cuidado para não subestimar o que não compreende por inteiro. Minha jornada não me transformou em uma pessoa amarga ou ressentida. Continuo acreditando na bondade das pessoas. Continuo gostando de plantar flores no quintal, de cozinhar para quem me visita. Sou a mesma Valentina, mas com cicatrizes que não se veem por fora. Cicatrizes que, de certa forma, me tornaram mais alerta. E quando vejo alguém sofrendo de forma parecida, sinto empatia, mas também mantenho a prudência de não me afundar junto. Vez ou outra, alguém pergunta se faço algum tipo de reunião ou se participo de um centro espiritual. Sempre respondo que não segui por esse caminho. Gosto de rezar do meu jeito, conversar com Deus na minha intimidade e, se sentir que posso oferecer uma bênção, faço de coração. Porém, não desejo me tornar símbolo ou referência. Sou apenas uma mulher que viu de perto como o mundo físico se cruza com algo além do que podemos medir. Encerro este relato com a esperança de que sirva como um sopro de cuidado. Nem tudo que é invisível é mal. Acredito que exista muita luz e proteção também. Mas quando o escuro aparece, ele não pede licença. Precisamos estar preparados ou pelo menos conscientes de que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo sozinho. Eu tive minha família e a fé que minha mãe plantou em mim. Sem isso, talvez teria sido trágico. Então, valorizo cada oração que me sustentou nesse caminho árduo. Que cada um faça sua reflexão. Não é minha intenção causar pânico, mas sim partilhar que o sobrenatural para quem viveu na pele não é só história de assombração. É algo que pode tocar nossa rotina, nosso corpo e nossos laços familiares. Pode adoecer mentes, pode bagunçar corações. Porém, a fé, a firmeza de propósito e o entendimento de nossos limites podem funcionar como paredes sólidas diante de qualquer tempestade invisível. Assim me despeço contando que sigo em frente cuidando do meu lar e agradecendo a Deus por cada dia de tranquilidade que conseguimos conquistar. O que passamos me fez ver a vida de outro jeito, mais atento, mas não menos esperançoso. E espero de alguma forma que meu testemunho ajude você a pensar um pouco mais sobre a importância de proteger sua casa, sua energia e seus amados, sem, no entanto, perder a compaixão por aqueles que sofrem e procuram algum tipo de luz. A minha luz, ainda que pequena, continua brilhando, mas aprendi a mantê-la dentro de mim, bem guardada, oferecendo apenas quando estou segura de que posso lidar com as consequências. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final.
Bem, vamos continuar. Cresci numa casa simples, rodeada de vegetação e um punhado de criações. Boa noite, Dom. Meu nome é Bruna, e quando me perguntam quantos anos tenho, costumo dizer que passei dos 20 e poucos, mas não cheguei aos 30. Hoje, ao relembrar o que vivi, já se passaram quase 10 anos desde que tudo começou, pois agora estou com 28. Convivi com meus 3 irmãos e meus avós paternos, todos vivendo na mesma propriedade, seguindo um ritmo que a gente aprendia a chamar de vida normal. Quando perdi minha mãe, era bem pequena. Dizem que ela ficou doente de repente e partiu sem dar tempo de se despedir. Meu pai, Amaro, assumiu as contas e as responsabilidades da casa. Fazia de tudo um pouco para não deixar faltar o básico. Lembro que a gente criava algumas galinhas no terreiro e cuidava de um canteiro modesto de hortaliças. A casa tinha paredes de barro firme e um telhado simples, onde a chuva batia forte nas noites de tempestade. Eu sempre fui a mais nova dentre os irmãos. Eles cresceram encarregados das atividades no campo, aprendendo desde cedo a arar a terra, tirar leite de vaca e vender os produtos em feiras próximas. Eu, por outro lado, passava mais tempo ajudando dentro de casa, embora não fosse boa de cozinha. Meu pai vivia dizendo que eu precisava me esforçar mais, mas nunca era áspero comigo. Tinha um jeito reservado, falava pouco, e acho que herdei isso dele. Morávamos num lugar afastado, sem muitas casas por perto. Quando comecei a frequentar a escola rural, percebi que tinha menos amigos do que a maioria das crianças. Eu era tímida, falava baixo e me sentia sempre deslocada. Talvez porque meus irmãos já não tivessem paciência de brincar comigo, ou porque minhas roupas eram simples demais e viviam com remendos que minha avó costurava à mão. Minha avó, Dona Débora, me ensinou muitas coisas que não se aprendem na escola. Falava de rezas, de simpatias e de como certas ervas podiam proteger a casa de energias ruins. Para ser sincera, eu nunca entendi direito, mas respeitava tudo que ela fazia. De vez em quando via uns objetos estranhos guardados em potinhos de vidro no canto do quarto dela. Um dia, arrisquei perguntar o que era e ela apenas respondeu: "Cada coisa tem sua serventia, menina, mas nem tudo é para se mexer." Ela rezava todas as manhãs diante de um pequeno altar de santos e velas. Acreditava que isso impedia qualquer azar de cair sobre a família. Quando cheguei na adolescência, passei a notar que minha avó falava muito sobre a importância da humildade. Dizia que a vaidade podia desviar a gente do caminho certo. Sempre que eu comentava sobre a beleza das moças que eu via na rua, ela ficava séria e repetia: "Fique longe de querer ser o que não é." Minhas aulas na escola não iam além dos conteúdos básicos, porque a estrutura do lugar era bem limitada. Mesmo assim, me esforçava para aprender a ler e escrever corretamente, achando que aquilo podia me dar um rumo diferente na vida. Eu até gostava de estudar, mas era difícil manter a motivação quando notava que os outros alunos conversavam entre si e me deixavam de lado. Nunca fui boa em puxar assunto, então só observava. Conforme fui ficando mais velha, a rotina de casa seguiu quase inalterada. Meus irmãos tratavam de plantar, colher e vender. Meu pai sumia por longos períodos, procurando bicos nas fazendas vizinhas para ganhar algum trocado. Eu ficava mais na companhia de minha avó, que sempre me chamava para ajudá-la a varrer o quintal, acender velas ou organizar seus saquinhos de ervas. Ela me contava histórias de mulheres que se perderam na soberba e acabaram amaldiçoadas, mas eu não dava muita importância a isso. Aos 14 ou 15 anos, passei por uma fase em que comecei a me importar com a opinião dos outros. Via as meninas da escola usando roupas arrumadinhas, calças novas e acessórios que eu nem sabia para que serviam. Elas riam de mim, diziam que meu jeito era antiquado e que minha postura era de gente que não sabia se cuidar. Na época, aquilo doía, mas eu fingia não ligar. Só que por dentro, me sentia cada vez mais envergonhada. Um episódio marcante aconteceu durante um evento cultural na escola. Fomos todos chamados ao pátio para ensaiar uma dança típica. As meninas formaram grupos e, naquele momento,
Se recusaram a me deixar participar. Disseram que eu não tinha ritmo, que não me vestia bem e riram da blusa velha que eu usava, com manchas que não saíam mais. Eu me escondi perto do bebedouro para chorar, odiando minha falta de reação. Quando voltei para casa, minha avó me encontrou de olhos vermelhos. Perguntou o que tinha acontecido e contei, meio sem jeito, que eu achava que não era boa o bastante para nada. Ela me fez sentar no banquinho da cozinha e repetiu que as pessoas podem ser cruéis, mas que era melhor eu não me deixar levar pela vaidade. Na hora, não compreendi o que vaidade tinha a ver com a situação, mas guardei as palavras. Mais ou menos nessa época, meu pai conseguiu um serviço temporário numa cidade maior e partiu, deixando um dinheirinho para a gente se manter. Meus irmãos continuavam seguindo a rotina do campo, praticamente sem falar comigo. Eu era só a irmã caçula, tímida, que não se entrosava. Assim fui levando, até que minha avó caiu doente. Parecia ter uma febre que não passava. Delirava à noite e falava de espíritos à espreita. Foi quando uma benzedeira chamada Dona Lola apareceu. Dona Lola chegou com um cheiro intenso de defumação. Passou a noite do lado da cama da minha avó, rezando, soprando fumaça de ervas e passando um chá amargo na testa dela. Achei tudo muito estranho, mas depois de um tempo a febre da vovó baixou. Ela continuou fraquinha, mas melhorou aos poucos. Assim que se sentiu um pouco mais forte, me chamou de lado e disse: "Nem tudo que é rezado é sagrado, minha neta." Fiquei confusa, mas não quis questionar. Algum tempo se passou e quando completei 19 anos, meu pai voltou da cidade. Apareceu com algumas economias, achando que seria bom eu estudar fora. Ele acreditava que se eu aprendesse um ofício, poderia ajudar melhor nas despesas da família. Fiquei feliz e com medo ao mesmo tempo, mas acabei aceitando a ideia. Então parti para uma cidade média, sem nomear onde, levando minhas poucas roupas numa mala velha. Encontrei um quartinho barato numa casa de cômodos. O lugar era simples, com paredes de tinta descascada e um corredor estreito que dava acesso aos banheiros compartilhados. Eu me inscrevi num curso de costura e moda porque gostava de trabalhos manuais e isso parecia promissor. Chegando lá, me deparei com jovens que tinham um estilo completamente diferente do meu. Roupas modernas, maquiagens elaboradas e uma segurança que eu nunca tinha visto. Já no primeiro dia de aula, senti aquele clima de estranheza que me perseguiu na escola rural. As pessoas se conheciam ou formavam grupinhos, e eu ficava de canto, sem ter muito o que dizer. Minha roupa era sempre a mesma, e meu cabelo vivia preso numa trança, pois eu não tinha paciência ou dinheiro para salão. Observava as outras moças do curso e me perguntava se um dia eu seria vista como alguém da turma. Certa tarde, depois de uma aula sobre corte de tecido, escutei risadas vindas do corredor. 2 garotas cochichavam e olhavam para mim. Soltei um suspiro, perguntando a mim mesma por que esse filme parecia se repetir. Tentei ignorar, mas aquilo foi me incomodando. Fui embora com um nó na garganta. No caminho, notei uma portinha com um letreiro escrito à mão: consultas espirituais, amarrações, simpatias de beleza. Parei, curiosa. Pensei, será que isso existe mesmo? Mas fui embora sem criar coragem de entrar. Os dias se arrastaram, eu continuava me sentindo esquisita e deslocada, mas ao mesmo tempo vinha uma vontade enorme de me transformar. Tinha hora que eu encarava o espelho do banheiro coletivo e desejava ter outro rosto, um jeito mais confiante, roupas mais bonitas. Pensava que, se eu tivesse a oportunidade, faria algo para ninguém me ignorar. Até que certa noite voltei naquele mesmo endereço. A porta estava aberta, uma luz fraca iluminava um balcão repleto de frascos. Entrei e me deparei com uma mulher de meia idade com turbante colorido na cabeça. Ela se apresentou como Dona Elaine. Olhou para mim e perguntou: "Você veio procurar ajuda para mudar algo na sua vida?" Deu um meio sorriso, como se já soubesse a resposta. Não precisei explicar muito. Ela comentou que via em mim uma aura triste, insegura, e que eu carregava um desejo de ser notada. Confesso que me espantei. Não entendi se era um truque ou se ela lia meus pensamentos.
Só balancei a cabeça, confirmando. Ela pegou um baralho de cartas gastas e pediu para eu cortar. Em seguida, interpretou símbolos e imagens que apareciam. Falou de oportunidades na cidade, da solidão que eu sentia e de um caminho alternativo caso eu quisesse investir numa ajuda espiritual. Quando ela mencionou essa ajuda espiritual, pensei 2 vezes, mas perguntei do que se tratava. Ela então disse: é um ritual de atração e beleza, mas tem seus custos, entenda isso. Não era um custo em dinheiro, explicou, mas algo relacionado à nossa entrega e respeito por determinadas entidades. Acabei saindo de lá com um frasquinho de líquido vermelho escuro, um batom de cor vibrante e instruções rabiscadas num papel. Ela me ensinou um pequeno ritual. Eu deveria me trancar num lugar tranquilo, acender uma vela, passar aquele batom enquanto recitava umas frases, pingar 3 gotas do líquido em algo pessoal e dizer umas palavras que eu mal sabia pronunciar. Dizia que a força invocada me tornaria mais confiante, mais atraente, mas que eu teria que fazer oferendas semanais para manter o favor. Voltei para o meu quartinho meio atordoada, guardando os objetos no fundo de uma gaveta. Por um tempo me perguntei se aquilo era loucura. Lembrei dos avisos de minha avó sobre simpatias perigosas, mas depois de uma tarde de piadinhas no curso, resolvi arriscar. Fiz o ritual numa madrugada silenciosa, com medo que alguém me ouvisse. Acendi a vela, pinguei o líquido numa pequena toalha, passei o batom e pronunciei as palavras anotadas. Quase não consegui ler tudo, mas ao terminar senti uma ligeira tontura. Um calor subiu pelo meu rosto. Apaguei a vela e fui dormir, com o coração disparado. No dia seguinte não notei nada extraordinário de imediato, mas ao chegar no curso, uma das minhas colegas, que raramente falava comigo, se aproximou e comentou que eu parecia mais bonita. Fiquei surpresa, quase sem reação. Outra garota me perguntou se eu tinha mudado o corte de cabelo, porque estava com um ar diferente. Aquilo me deixou eufórica, mas também me assustou. Passei o dia inteiro sentindo uma mistura de prazer e pavor. Depois de alguns dias, continuei percebendo alterações sutis no comportamento das pessoas. Alguém me convidou para um grupo de estudos. Outro colega perguntou se eu queria tomar um café, coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu não tinha as roupas mais bonitas, mas decidi comprar uma blusinha barata e fazer ajustes com as técnicas de costura que aprendia. Aos poucos, fui me sentindo menos isolada. Dona Elaine me orientara a fazer a oferenda toda sexta-feira, acendendo uma vela vermelha, colocando flores e um copo de bebida para agradecer à entidade que me auxiliava. Fiz isso sem muito questionamento, meio hipnotizada pelo resultado. Notei que a cada semana eu me sentia mais segura em sala de aula. Minha timidez não desapareceu por completo, mas era como se as pessoas me enxergassem de outro jeito. Inclusive, alguns rapazes passaram a me notar e eu nunca estivera na posição de ser cortejada. Com o passar do tempo, comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava com uma mulher alta, de roupa escura, que me encarava de um canto do quarto. Acordava assustada, mas não via nada. Pensei que fosse só ansiedade. Continuei as oferendas porque temia perder aquele poder recém-adquirido. Eu não contava nada para ninguém, mas percebia que minha vida mudava depressa. Fui convidada para eventos, troquei número de telefone com gente que antes me ignorava. Minhas notas no curso melhoraram, pois agora eu tinha grupos de estudo e não fazia tudo sozinha. De vez em quando eu lia o papel com as instruções do ritual e sentia um arrepio. Tinha frases que eu não conseguia traduzir e me perguntava o que exatamente significavam. Tentei perguntar à Dona Elaine, mas ela dizia para eu não me preocupar, que o importante era manter a fé e respeitar a energia invocada. Em troca, ela me pediu uma quantia pequena de dinheiro sempre que eu ia lá pegar novas velas especiais ou mais do líquido vermelho. Certo dia, uma colega do curso chamada Bianca notou que eu estava com um batom diferente do habitual. Ela era curiosa e pegou o tubo sem pedir, brincando de passar nos lábios. Aquilo me deixou aflita. Tentei dizer que não era um batom comum, mas ela achou que eu só estava com ciúmes do cosmético. Por impulso,
Ela passou nos lábios e soltou um comentário. Adorei a cor, me deixa com cara de poderosa. Fiquei sem chão lembrando que Dona Elaine dissera para não deixar ninguém usar aquele batom. Naquela mesma semana, Bianca começou a se sentir mal. Faltou a algumas aulas, dizendo que tinha febre e enjoos fortes. Fiquei preocupada, mas não sabia o que fazer. Se fosse mesmo culpa do batom, eu seria a responsável. Mas como contar uma história dessas a alguém que não acreditaria? Tentei falar com Dona Elaine, mas não a encontrei na portinha. Um vizinho da região comentou que ela tinha deixado o lugar repentinamente, como se vivesse mudando de endereço para não levantar suspeitas. A situação ficou estranha. Algumas pessoas notaram que Bianca adoecera de repente e comentários começaram a surgir, ligando minha figura à dela. Uns diziam que, desde que se aproximou de mim, ela ficou estranha. Tentei ignorar, mas o peso na consciência me consumia. Tive pesadelos com mais frequência. Sonhava que alguém batia na minha porta de madrugada, mas, ao abrir, não via ninguém. Passava o resto da noite acordada, deitada na cama, suando frio. Depois de alguns dias, Bianca foi internada. Disseram que o estado dela era preocupante, com sintomas que os médicos não decifravam direito. Ela ficou internada por várias semanas e eu me senti desesperada, achando que meu pacto ou o uso do batom podia ter desencadeado isso. Precisava de ajuda, mas Dona Elaine não aparecia mais. Tentei queimar o batom e o papel com as orações, mas a vela que usei para queimar se apagou sozinha 3 vezes. O fogo parecia não pegar direito nos objetos. O frasco com o líquido vermelho começou a soltar um cheiro adocicado que me deu enjoo. Fui perdendo o sono. Na aula, as pessoas começaram a notar que eu estava mais abatida, mas ainda assim me olhavam com certo fascínio. Talvez fosse algum resquício daquela energia, ou apenas meu jeito mais confiante, conquistado à força pelo ritual. Alguns rapazes me abordavam dizendo que queriam sair comigo. Eu recusava, me sentindo culpada pela situação de Bianca. Parecia que essa tal energia que me favorecia alimentava também eventos estranhos ao meu redor. Certa noite ouvi barulhos no corredor do prédio. Alguém arranhava a minha porta. Perguntei quem era, mas não obtive resposta. Abri e não havia ninguém. Tranquei de novo, coração disparado. Peguei o celular e tentei ligar para o sítio para falar com minha avó. Ela atendeu com voz cansada. Perguntou se eu estava mexendo com coisas estranhas. Não consegui negar. Ela suspirou e falou: "Se entrou nisso, tem que dar um jeito de sair, menina. Tome cuidado para não levar isso para nossa casa." Na manhã seguinte, decidi procurar uma benzedeira ou alguém que pudesse me orientar. Ouvi falar de Dona Fátima, que trabalhava num mercado público fazendo limpezas espirituais. Esperei até o fim do dia, peguei um ônibus e fui atrás dela. Entrei numa barraca que cheirava a ervas e vi uma mulher magra, de cabelos presos num lenço. Contei parte do que tinha acontecido, sem entrar em detalhes demais, mas mencionando batom, ritual e consequências. Ela me olhou de forma séria e disse que eu precisava romper aquele pacto. Explicou que se a pessoa que iniciou o ritual não desfizesse o laço corretamente, a energia poderia afetar terceiros, como Bianca, e até mesmo minha família. Perguntei como eu poderia desfazer. Ela respondeu que eu teria que renunciar ao favor recebido e destruir o objeto principal do feitiço. Expliquei que não conseguia queimar nada. Ela sugeriu então um ritual inverso, mas avisou que não era garantido ser simples. Voltei para o meu quartinho decidida a tentar. Naquela noite arrumei tudo: a vela vermelha, o papel com as frases, o batom, o frasco com o líquido. Apaguei a luz e tentei recitar as mesmas frases ao contrário, implorando para anular o pacto. No meio disso, senti um peso enorme no ar, como se o quarto estivesse sufocante. A vela tremulou e, de repente, apagou sozinha. Um cheiro enjoativo surgiu, misturando perfume doce e algo azedo. Meu espelho tremeu sobre a mesinha, quase caindo. Aquilo me assustou profundamente. Corri até a barraca de Dona Fátima no dia seguinte e contei o que houve. Ela pediu para eu respirar fundo e me instruiu a ir a um local que fosse considerado sagrado,
ainda que abandonado, como uma capelinha, e destruir os objetos lá usando água benta e orações simples. Ela me deu um vidro de água benta, dizendo para eu não vacilar em nenhum momento. Comentou também que, se a entidade se manifestasse, eu não deveria dialogar, apenas rezar. Demorei alguns dias para criar coragem enquanto a situação de Bianca no hospital continuava preocupante. Alguns colegas do curso me falaram que os médicos não entendiam o que ela tinha. Minha consciência pesava cada vez mais. Márcio, um rapaz que tinha começado a se aproximar de mim, percebeu que eu andava nervosa. Perguntou o que estava acontecendo, mas não tive coragem de falar do ritual. Ele notou que eu estava diferente. Mesmo assim, ainda me olhava com uma curiosidade estranha, meio fascinado, meio desconfiado. Finalmente, numa noite de sábado, peguei um táxi e fui até a tal capelinha abandonada que ficava num bairro antigo. Levei comigo todos os itens: o frasco, o batom, o papel, velas e uma caixa de fósforos. Ao entrar ali, senti um calafrio. A capela estava vazia, com bancos empoeirados, janelas quebradas e um altar sem imagens. Acendi uma vela branca que Dona Fátima me dera e coloquei tudo sobre um banco de madeira. Depois, comecei a rezar o que lembrava das orações de minha avó pedindo proteção. Peguei o papel e tentei queimá-lo. A chama subiu, mas ficou com uma coloração estranha, avermelhada. O papel soltou uma fumaça que me fez tossir. Em seguida, tentei queimar o pano onde antes eu pingava o líquido. Ele resistiu um pouco, mas acabei conseguindo chamuscá-lo. Foi então que senti passos atrás de mim. Olhei e não vi ninguém, mas era nítido que algo passava pelo corredor lateral da capela. Meu coração disparou. Abri o vidro de água benta e joguei sobre o batom, que começou a chiar como se reagisse. Uma corrente de vento gelado entrou pela porta, apagando a vela. Fiquei praticamente no escuro, só com a claridade fraca da lua. De súbito, ouvi um sussurro perto do meu ouvido. Travei, suando frio. "Vá embora!" Falei sem ver quem era. Reacendi o fósforo, joguei mais água benta no batom e no frasco. As chamas se ergueram de novo, consumindo parte do líquido. Um odor terrível se espalhou. Comecei a rezar de forma intensa, pedindo perdão por ter buscado algo que não compreendia. Deu para sentir uma pressão no ar, como se uma força tentasse me deter. Meu peito doía, e por um instante pensei que fosse desmaiar. Mas continuei firme, queimando o papel e jogando aquilo nas chamas até não sobrar quase nada, só resquícios escurecidos. O cheiro ficou insuportável. Por fim, senti o ar começar a se normalizar. A vela branca tremeluziu e se manteve acesa, projetando sombras tênues nas paredes. Recolhi o que sobrou, coloquei numa sacola e saí dali em disparada. Voltei para o meu quarto exausta, dormi sem sonhos pela primeira vez em dias. No dia seguinte me contaram que Bianca estava reagindo melhor ao tratamento e reduziu os enjoos. Ainda assim, ela permaneceu mais algumas semanas sob observação médica antes de ter alta. Fiquei extremamente aliviada, achando que de algum modo minha tentativa de romper o pacto tinha surtido efeito. Ainda assim, não tinha 100% de certeza. Me preocupava se algo poderia ficar grudado em mim. As semanas seguintes foram estranhas. Algumas pessoas continuaram a me tratar bem, mas já não havia aquela intensidade de olhares que eu percebia antes. Era como se meu brilho tivesse diminuído. Confesso que me senti levemente frustrada, mas também aliviada. Já não tinha os sonhos assustadores, e a vela vermelha que eu usava nas oferendas virou um resto de cera que joguei fora. Notei que, inclusive, Márcio se afastou um pouco, como se não visse mais em mim aquilo que antes o atraía. Quando liguei para o sítio, minha avó atendeu com uma voz cansada, dizendo que estava com febre de novo. Meus irmãos me avisaram que ela andava preocupada, chamando meu nome no meio da noite. Decidi arrumar minhas coisas e voltar para lá por uns dias, até ter certeza de que ela ficaria bem. Despedi-me do curso, dizendo que passaria um tempo fora. Alguns colegas lamentaram, outros não se importaram. Bianca me deu um abraço e agradeceu pela preocupação, sem saber da minha real culpa. Voltei ao sítio numa noite de muito calor.
Encontrei minha avó prostrada na cama, com o rosto pálido e murmurando. Sentei ao lado dela, troquei panos de água para aliviar a febre. Ela abriu os olhos e falou algo sobre portas abertas e influências ruins, perguntando se eu trouxera algo comigo. Eu disse que já tinha me livrado de tudo. Ela balançou a cabeça sem muita força e pediu que eu rezasse com ela. Então pegamos um terço antigo e repetimos orações simples. Os dias passaram e minha avó foi se recuperando aos poucos. A febre diminuiu e ela conseguiu levantar da cama. Meus irmãos só sabiam que eu tinha voltado para ajudar, não faziam ideia do que ocorrera na cidade. Meu pai continuava viajando para conseguir trabalho. Enquanto isso, eu passei a cuidar da casa, tirar leite do gado no amanhecer e procurar não pensar mais em batons e rituais. Ainda assim, havia algo no ar que me deixava inquieta. Às vezes, eu acordava de madrugada com a sensação de que tinha alguém do lado de fora da janela. Não via nada, mas o receio me perseguia. Minha avó contou que tinha feito seus próprios rituais de proteção, espalhando ervas no quintal e rezando para que nada de ruim nos alcançasse. Achei melhor não insistir em entender. Só queria esquecer o que fiz. Uma tarde, mexendo num velho baú dela, encontrei cadernos com anotações de rezas e simpatias. Pareciam escritos antigos. Li algumas passagens e notei que falavam de pactos similares ao que eu fiz, alertando que o preço costuma ser alto. Algumas páginas mencionavam gente que perdeu a saúde, outras que sofreram ataques estranhos. Senti um frio na espinha, mas preferi fechar o baú e ignorar. Não queria mexer em mais nada. Com o tempo percebi que algo em mim tinha mudado. Eu não sentia mais aquele desejo fervoroso de ser notada a qualquer custo. Depois de passar por tudo aquilo, entendi que a vontade de mudar quem eu era me fez cair numa armadilha. Vi Bianca quase morrer por causa de um batom que eu usei em rituais. Quase arrastei minha avó para esse problema. Tudo isso me marcou profundamente. Minha avó foi se fortalecendo e, ao ver isso, eu sentia uma paz crescendo. Meus irmãos me perguntavam se eu voltaria para o curso de costura ou se ficaria por ali mesmo. Respondi que ainda não sabia, precisava de um tempo para botar a cabeça em ordem. Perguntavam também por que eu parecia mais séria e eu só desconversava. O rancho não era nada perfeito, mas ao menos tinha o silêncio das noites estreladas, longe do barulho da cidade. Uma manhã, enquanto cuidava do terreiro, vi que meu telefone tocava. Era uma colega do curso, dizendo que Bianca estava quase boa e que Márcio andava perguntando de mim. Agradeci as informações, mas não quis voltar para a cidade naquele momento. Precisava ficar longe de tudo que pudesse me lembrar simpatias e obrigações semanais. A cada sexta-feira que passava, eu só acendia uma vela simples na cozinha, em agradecimento pela saúde de minha avó, sem rituais complicados. Os dias se transformaram em semanas. Meu pai deu as caras trazendo um pouco de dinheiro. Falamos sobre a possibilidade de eu retomar o curso, mas ele deixou que eu decidisse sem pressão. Percebi que, por hora, a vida simples do sítio me parecia mais segura. Contei apenas que eu precisava de um tempo em casa, sem explicar o porquê. Uma noite, sonhei que estava no meio de um corredor estreito, igual ao da casa de cômodos onde eu morava na cidade. Ao fundo, enxergava a figura de uma mulher alta, de lenço colorido, me chamando com a mão. Acordei assustada, pois era muito semelhante à Dona Elaine. Será que ela ainda estava por lá, enganando outras pessoas? Me sentei na cama, ofegante, e pedi em pensamento para não ter mais pesadelos. No dia seguinte, minha avó me chamou para ajudar a recolher umas ervas no quintal. Disse que precisava delas para um benzimento, pois sentia que o ar estava menos carregado, mas não totalmente limpo. Não discuti. Recolhemos as folhas e ela fez uma defumação rápida em casa, rezando de forma suave. Fiquei observando, lembrando dos momentos em que eu acendia a vela vermelha e recitava frases que nem entendia. Parecia outra vida. Uns amigos antigos do sítio apareceram perguntando se eu pretendia costurar roupas para vender. Vi ali uma chance de fazer algo útil sem precisar voltar à cidade. Aceitei pequenas encomendas, costurei lençóis, ajustei camisas e assim fui ganhando algum dinheiro.
Minha avó se animou em me ver trabalhando por aqui. Disse que eu tinha jeito para isso e que, se quisesse, poderia transformar essa habilidade em algo duradouro, livre de qualquer pacto sombrio. Durante esse período de costura, eu ia uma vez por semana a uma feirinha local, entregando encomendas. Certo dia, me deparei com uma barraca que vendia incensos e velas. Me lembrou instantaneamente de Dona Elaine. Senti um calafrio e olhei para o lado como se alguém me observasse. Não vi nada, mas a sensação me acompanhou até eu voltar para casa. Talvez fosse só paranoia minha. Mesmo assim, não comprei nada do tipo. Passaram-se meses sem que eu soubesse notícias de Bianca ou Márcio. Meu celular era simples e a região não tinha muito sinal. Toda vez que batia saudade, eu lembrava de tudo o que aconteceu e concluía que era melhor manter distância. Às vezes, o arrependimento me tomava e eu me perguntava se poderia ter tido uma história mais tranquila, sem mexer com nada disso. Mas a vida não permite refazer passos. Só podemos seguir em frente. Minha avó notou que eu andava pensativa. Perguntou se eu estava bem. Disse que sim, mas que me arrependia de algumas escolhas. Ela, que nunca foi de falar muito, apenas colocou a mão no meu ombro e murmurou: "Às vezes a gente só aprende quando erra. Pelo menos agora você sabe do que ficar longe." Aquilo me confortou em parte. Certo dia recebi uma carta sem remetente. Abri e, em letras um pouco tremidas, estava escrito: "Agradeço por ter me salvado. Estou bem agora. Se um dia quiser conversar, sabe onde me achar." Reconheci a caligrafia de Bianca. Fiquei com lágrimas nos olhos, aliviada que ela não me culpava de nada e que estava vivendo bem. Mas, ao mesmo tempo, me segurei para não entrar em contato. Preferi manter minha cabeça no lugar e não despertar memórias. A rotina do sítio continuou. Acordava cedo, ajudava na ordenha das vacas e, no restante do tempo, mexia na máquina de costura ou ia à feira. Minha avó já estava recuperada, embora com uma saúde frágil por conta da idade. Deixei o passado de rituais e pactos guardado como uma lição amarga. A cada vez que alguém comentava sobre simpatias, eu ficava em silêncio, com um aperto no peito. À noite, vez ou outra, me vinham recordações do cheiro das velas coloridas e do incenso que eu oferecia àquela força desconhecida. Minha consciência pesava por ter interferido na vida de outra pessoa. Mas, se Bianca estava bem, se minha avó estava se recuperando, era sinal de que, talvez, eu tivesse rompido mesmo o vínculo. Restavam apenas cicatrizes emocionais. Algum tempo depois, minha avó sugeriu que a gente abrisse uma portinha na frente de casa para vender artesanato e costuras. Achei a ideia interessante. Eu poderia continuar nesse ramo, sem precisar voltar à cidade. Meus irmãos aprovaram, pois poderia atrair algum movimento ao lugar. Assim, eu teria uma ocupação digna e tranquila, distante de qualquer busca desesperada por atenção. Um final de tarde, enquanto eu separava tecidos, observei a paisagem das colinas. O sol se punha, tingindo tudo de laranja. Lembrei de como eu admirava antigamente aquelas colegas de curso que tinham tudo de moda e beleza. Hoje percebo que minha felicidade não depende de brilhar como elas. Aprendi do jeito mais difícil que não é saudável querer forçar o olhar dos outros sobre mim, principalmente quando isso envolve forças e consequências que não sei controlar. Mais alguns meses passaram e recebi a visita de um homem que disse conhecer Márcio. Ele deixou um recado. Márcio tinha ido estudar fora e perguntou por mim. Agradeci a gentileza e não retornei, preferindo deixar o passado quieto. Talvez fosse melhor assim, cada um seguindo o próprio caminho. Minha avó, numa noite, me chamou para sentar perto do fogão a lenha e contar como as coisas tinham sido na cidade. Contei uma versão resumida, falando de decepções, piadas, dificuldade de adaptação. Ela só escutou, me fitando de forma compreensiva. Não precisei entrar em detalhes sobre o ritual. Mesmo sem explicar, ela parecia entender que algo fora do normal aconteceu e que eu estava, agora, livre desse fardo. Com o tempo, notei que os comentários no sítio sobre a estranheza da nossa família
se acalmaram. Aparentemente não havia mais rumores de bruxaria rondando a casa, e isso me trouxe uma serenidade que eu não sentia havia meses. Criei coragem para voltar a rezar no pequeno oratório da minha avó, onde ela mantinha uma vela branca acesa de vez em quando. Não me aprofundava em simpatias, mas valorizava as orações simples, sem frases estranhas. Certa vez, enquanto dormia, sonhei novamente com uma figura feminina, mas dessa vez ela me parecia distante, como um vulto que se esfumava em meio a um corredor. Acordei sem pânico, só com a sensação de que finalmente ela estava indo embora. Interpretei isso como um sinal de que aquela presença do passado, ligada à minha vaidade, estava se desfazendo por completo. A relação com meus irmãos melhorou um pouco. Eles enxergaram que eu não era mais a garota calada e apática. Eu opinava nas tarefas do campo e ajudava na organização do pequeno comércio de costura que começamos na varanda. Meu pai, quando voltava de suas viagens, ficava feliz ao ver que eu tinha encontrado certa paz. Ainda assim, não falava muito. A casa mantinha aquele clima reservado, mas, para mim, isso era suficiente. Um dia minha avó me chamou no quintal e mostrou um talismã velho que ela guardava. Falou que eu deveria levar comigo quando fosse à cidade vender as peças na feira para me proteger. Sorri, mas neguei, dizendo que eu preferia acreditar numa fé mais simples, sem objetos. Ela só assentiu, respeitando minha escolha. Senti que naquele instante eu me libertava de vez da paranoia de depender de qualquer tipo de amuleto. Vi que mesmo sem a ajuda de rituais, eu conseguia manter meu pequeno negócio de costura andando, fazer amizade com alguns feirantes e ter uma vida relativamente tranquila. Ninguém me ignorava ou zombava de mim porque eu não estava mais no centro das fofoquinhas. Aprendi que a vida no interior pode ser mais acolhedora, desde que a gente não busque fama ou aprovação à força. Certa noite sonhei com Bianca sorrindo e dizendo que queria aprender um ponto de bordado comigo. Acordei leve, imaginando que, talvez, a vida reservasse um reencontro amistoso mais adiante. Quem sabe eu poderia lhe contar a verdade e pedir desculpas. Mas não agora. Era cedo. Precisava aceitar que as feridas recentes ainda cicatrizavam. Passei a ajudar minha avó em algumas de suas receitas de ervas, mas sempre deixando claro que eu não me interessava por nada que envolvesse invocações. Ela entendia. Explicava que não pretendia me ensinar feitiços, apenas curas naturais para enjoo, dor de cabeça ou maneiras de limpar o ambiente de pequenas negatividades. Achei aquilo inofensivo, quase uma prática de benzimentos e chás caseiros. Então, aceitei aprender o básico. Com o tempo fui percebendo que as coisas que minha avó guardava não eram tão sombrias quanto imaginei. Muitas eram só folhas secas, raízes, cristais e papéis com rezas tradicionais. Talvez ela tivesse um lado místico mais profundo, mas que usava com cautela e não para satisfazer vaidades. Me fez refletir que o problema não está no conhecimento em si, mas no que a gente faz com ele. À medida que as estações se sucederam, a paz foi se consolidando na nossa casa. As galinhas botavam ovos sem sobressaltos, os irmãos pareciam mais próximos, e a saúde da avó variava, mas sem grandes sustos. Eu me sentia renovada, quase como se tivesse renascido depois de um sufoco. Lembrar da cidade ainda me dava calafrios, mas me confortava saber que eu tinha me libertado. Certo dia, um rapaz do povoado, notando minha habilidade com a costura, perguntou se eu não queria costurar roupas para o coral da igreja local. Topei sem hesitar, vendo ali uma oportunidade de expandir meu trabalho. Passei a dedicar semanas a confeccionar uniformes simples, mas bem acabados. As senhoras da igreja me elogiavam, dizendo que eu tinha mãos abençoadas. Eu sorria, meio tímida, mas grata. Era a primeira vez que eu sentia reconhecimento saudável, sem culpa. Uma tarde minha avó pediu para eu ler para ela algumas páginas de um livro antigo que falava de santos e simpatias. Li sem problemas. Ela ficou feliz. Disse que gostava de ouvir minha voz. Nessa hora, me lembrei de como na infância eu falava pouquíssimo. Era tão travada que às vezes nem respondia aos chamados. Agora,
Eu conseguia conversar numa boa, mesmo ainda sendo reservada. Percebi que aquele ritual de mudança mexera comigo, mas depois de tudo acabei encontrando o meu próprio jeito de evoluir. Meu pai apareceu em casa com a notícia de que tinha arranjado um serviço fixo numa fazenda não muito longe, o que significava que ele estaria mais presente. Foi um alívio para todos. Isso também me deu mais liberdade para focar no meu trabalho de costura, sabendo que as despesas seriam divididas. Ele mesmo disse que queria ver minhas peças prontas, e ao elogiá-las, senti um orgulho simples, mas verdadeiro. Era bem diferente de qualquer sensação de poder que eu tive no passado. Assim sigo minha vida. Quando me perguntam sobre a cidade, digo que foi um período de aprendizado, mas que descobri minha vocação aqui, entre colinas e roças. Por dentro, guardo o segredo do pacto que fiz, do batom amaldiçoado e do frasco vermelho que quase arruinou a mim e a outras pessoas. Não pretendo revelar essa história abertamente, pois acho que pouca gente entenderia. No fundo, aprendi o valor de cada pequeno passo da nossa existência, a importância de assumir quem somos sem buscar aprovações mágicas. Se me arrependo? Com certeza, mas talvez fosse inevitável eu passar por isso para amadurecer. Ainda tenho meus medos e inseguranças, mas lido com eles de forma mais natural. A cada ponto de costura que dou, sinto que reescrevo um capítulo novo da minha vida, firme nos valores que aprendi. Tenho saudade de algumas pessoas do curso, mas prefiro a distância, sem querer reacender aquela fase confusa. Quem sabe, mais para frente, eu possa encontrar Bianca e pedir desculpas ou ouvir dela o que realmente aconteceu quando usou aquele batom. Por enquanto, deixo o destino cuidar dessas pendências. A terra continua girando e eu me conformo com o presente, que é sereno. Se um dia houver cobranças, estarei pronta para encarar de cabeça erguida, confiando nos ensinamentos da minha avó e nas lições que a vida já me deu. Hoje, quando olho para o horizonte que cerca o sítio, me sinto grata por ter uma segunda chance de viver em paz. A vida aqui pode ser simples, mas é honesta, e aprendi a valorizar cada pequeno gesto de carinho e respeito que recebo das pessoas. Mesmo quando surgem dificuldades, encaro como parte de um cotidiano real, sem muletas sobrenaturais. E assim, encontro um senso de pertencimento que nunca tive na cidade. Se alguém me perguntasse o que tirei de maior lição, eu diria: jamais confunda a aceitação com um passe de mágica. Tudo tem consequência, principalmente quando envolve manipular forças que não compreendemos. É melhor trilhar um caminho mais longo, porém seguro, do que se perder num atalho que parece brilhante. Estou em paz com esse pensamento. Por fim, penso em minha avó, que dorme no quarto ao lado, tranquila, e recordo que ela sempre me alertou contra a vaidade desmedida. Agora entendo. Não é errado querer melhorar ou se sentir bem, mas é perigoso sacrificar princípios e arriscar a vida dos outros por algo fútil. Meus irmãos continuam na lida do dia a dia. Meu pai está mais presente e eu levo minhas costuras adiante. Sobre a entidade que um dia pareceu me dar uma aura de atração, hoje só resta a lembrança de que tudo na vida tem preço, e eu escolho não pagar esse tipo de conta nunca mais. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.